O Casamento que Você Sempre Quis, autor Gary Chapman, parte 2. Um pequeno muro é erguido. Amanhã é um período frenético em muitos lares, um horário em que os temperamentos podem explodir. Eu e minha esposa Carolyn tivemos uma manhã assim certa vez. Estávamos tentando despachar os filhos para a escola e eu para o escritório. Perguntei então à minha mulher: Carolyn, onde está a minha pasta? Não sei, ela respondeu. Vamos, Carolyn, estou com pressa, insisti, falando mais alto. Onde está a minha pasta? Eu a coloquei ao lado da cômoda a noite passada e não está mais ali. Onde você a pôs? Gary, não sei onde está sua pasta. Tivemos mais 2 rodadas dessa discussão. A mesma mensagem, volume mais alto. Àquela altura, eu já estava bastante perturbado. Com certeza, ela havia tirado a pasta do lugar, mas não se preocupava o suficiente sequer para pensar onde a colocara. Com raiva, apressei a saída das crianças para a escola. Falei com muita calma com elas sobre o trabalho escolar, mas depois que saíram, voltei a ficar furioso com Carolyn por ter sumido com a minha pasta. Dirigi os 14 quilômetros até o escritório enfurecido. Como pude me casar com uma mulher tão desmiolada? Minha pasta é importante, não posso trabalhar sem ela. O que vou fazer hoje? Essa pergunta foi respondida no momento em que entrei no escritório. Ali estava minha pasta, no lugar em que a deixara na véspera. Neste ponto, eu tinha várias escolhas. Esquecer o assunto, prometer a mim mesmo que Carolyn nunca saberia onde eu havia encontrado a pasta e esperar que ela nunca perguntasse. Ponderar que minha reação a ela fosse de fato, por eu estar muito cansado, distraído ou fora de forma, qualquer desculpa serviria, ou poderia colocar em prática o que prego, isto é, observar a viga em meu olho, confessar o meu pecado e pedir perdão. O muro cai. Voltei-me então para Deus e disse: Deus, como pude ser tão tolo? Perdoe-me pela maneira horrível como tratei Carolyn, pela falta de amor, pelas palavras rudes, acusadoras, pelo espírito amargo. Obrigado, Pai, pela cruz. Obrigado porque o preço foi pago, e obrigado pelo perdão. Minha consciência ficou mais leve diante de Deus. A seguir veio o telefonema. Carolyn, eu encontrei a pasta. Está bem, ela respondeu. Estava aqui no escritório. Sinto muito pela maneira como tratei você. Foi horrível e errado. Quero perguntar, você me perdoa? Achei que fosse telefonar, foi o que ela respondeu. Ela sabia que eu telefonaria porque nos comprometemos um com o outro a impedir que muros como esses se impusessem e aumentassem em largura e altura. Ela sabia que eu não deixaria esta falha continuar por muito tempo sem solução. A vida é curta demais para permitir que muros altos e pesados sejam construídos. Por que desperdiçá-la? Um muro não permanece de pé quando você lida com todos os problemas à medida que ocorrem. Você talvez esteja pensando: levantar a voz por causa de uma pasta não é um erro muito grande. Minhas falhas são bem mais graves. Lembro-me do marido que me disse, depois de ouvir uma das minhas palestras chamada Tirando a Trave do Seu Próprio Olho. Nunca pensei que isso aconteceria comigo. Minha mulher e eu temos um casamento muito bom. Sempre nos orgulhamos do nosso compromisso mútuo. Há mais ou menos 6 meses, no entanto, uma mulher começou a trabalhar em nossa empresa e provocou algo em mim que eu não sentia há muito tempo. Para ser sincero com você, aquilo me deixou entusiasmado. O muro secreto de Jared. Começamos a almoçar juntos e logo nos entendemos com facilidade. Era quase como se tivéssemos conhecido a vida inteira. Eu sabia que não deveria alimentar aquele relacionamento, mas o achava muito satisfatório. Ela também era casada e um dia recebi um telefonema do seu marido, dizendo que sabia do meu relacionamento com sua esposa e que se não o interrompesse imediatamente, ele telefonaria para minha mulher e contaria tudo. Fiquei aterrorizado. Passei a tarde toda pensando sobre o que aconteceria com meu casamento e meus filhos. Embora não tivéssemos nos envolvido sexualmente, eu sabia que nossa relação tinha ido longe demais. Jared estava igualmente preocupado com o muro que se levantava entre ele e a esposa. Ela não sabia sobre o relacionamento, mas depois de a tensão crescer, ele reconheceu que seu segredo se tornara definitivamente uma barreira entre ele e a mulher. Ficou mais atento às coisas que ela fazia que o aborreciam. Mais adiante, ao conversar comigo, ele admitiu que durante vários meses cheguei a pensar que a vida talvez fosse melhor com outra pessoa.
Eu sabia que Satanás estava me levando por uma estrada que desonraria Cristo. A caminho de casa, naquela tarde, parei num parque e derramei meu coração diante de Deus, confessando meu erro. Não me lembro de ter chorado tanto em nenhuma outra ocasião. Sabia que Deus estava disposto a me perdoar, mas achei muito difícil crer que eu permitira a Satanás me levar tão longe por essa estrada errada. Jared ainda precisava fazer outras coisas, é claro. Naquela noite, já em casa, ele confessou tudo diante da esposa. Contou que a amava de verdade e que sentia muito por ter almoçado com outra mulher. Pretendia interromper o relacionamento no dia seguinte, aconteça o que acontecer, disse. Esperava que ela conseguisse me perdoar e que seguíssemos adiante, reconstruindo nosso casamento. Ela chorou muito. Acho que fazia muito tempo que ambos estávamos sofrendo tanto. Ela disse que queria me perdoar, mas precisava de algum tempo para entender suas emoções. No dia seguinte, ele pediu a outra mulher que fosse ao seu escritório. Disse que o tempo que passara com ela, bem como a forma como reagir a tudo aquilo, estavam errados. Assumiu toda a responsabilidade por se permitir fazer algo que sabia ser capaz de desviá-lo da direção certa. Pedi a ela que me perdoasse pelas coisas erradas que fiz. Também falei que esperava que ela e o marido pudessem fazer os ajustes necessários em seu casamento. Jared disse ainda que gostaria de ligar para o marido dela e se desculpar. Ela me deu o telefone dele. Assim que ela saiu do meu escritório, telefonei a ele e pedi desculpas por meu comportamento. Assegurei-lhe que não houvera qualquer envolvimento sexual, mas sabia que ter passado tanto tempo com ela foi errado. Contei que havia confessado à minha esposa o que acontecera e que pedia a ela que me perdoasse. Comentei que esperava que ela me desse a oportunidade de trabalhar para melhorar nosso casamento e desejava o mesmo para ele e a sua mulher. Na noite seguinte, Jared e a esposa conversaram outra vez. Choraram juntos de novo e ela lhe disse que estava disposta a perdoá-lo e trabalhar para melhorar o casamento. Perguntou-me se eu estaria disposto a receber aconselhamento e concordei. Nos 3 meses seguintes, fomos a um conselheiro uma vez por semana e trabalhamos não só com o sofrimento causado pelo erro que eu acabara de cometer, como também com algumas coisas que havíamos ignorado no passado. Tudo isso aconteceu há 5 anos e hoje temos um casamento maravilhoso. Sou grato a Deus por ele ter feito uso de um marido indignado para me despertar e sou grato à minha mulher por ter concedido a mim o perdão. A história de Jared demonstra 3 realidades. 1. O pecado é enganador. 2. Deus cuida dos filhos que se perdem. 3. O arrependimento é sempre a melhor escolha. O arrependimento torna possível a realidade do perdão, que por sua vez promove a restauração. Não por nós mesmos. É evidente que não podemos fazer isso sozinhos. Em termos humanos, é algo além das nossas forças. Um terceiro passo deve acompanhar os 2 primeiros. Entregar-se ao ministério do Espírito Santo. Este nem sempre é um conceito de fácil compreensão. Jesus nos deixou, porém, com uma promessa e uma descrição. Em João 14, falando com seus 12 discípulos durante a última ceia e conhecendo os temores e os sentimentos iminentes de solidão quando o ministério terreno do seu mestre terminasse, o mestre prometeu enviar um consolador que os guiaria a toda a verdade. Paulo afirma que o Espírito habita em todo crente, Romanos 8:9. É o Espírito Santo quem nos repreende quando erramos, Hebreus 12:5, e nos motiva à confissão. É ao Espírito Santo que cabe a tarefa de produzir em nós as qualidades e características vistas na vida de Jesus e chamadas por Paulo fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Observe que essas características são chamadas fruto do Espírito, em vez de fruto do esforço próprio. A vida cristã não é um compromisso de tentar ser como Jesus. Pelo contrário, é entregar nossas vidas ao Espírito Santo para que ele possa expressar as qualidades de Jesus através de nós. Uma entrega a alguém maior do que nós mesmos. Por mais que nos esforcemos, não podemos trabalhar o suficiente para produzir a paz. Ela surge como consequência, ao entregarmos nossas vidas plenamente ao Espírito Santo.
O mesmo se aplica à alegria, à paciência, à amabilidade, à bondade e a todas as outras qualidades mencionadas. A chave para a vitória cristã é reconhecer e aceitar o controle do Espírito Santo. E como podemos ser cheios do Espírito Santo ou controlados por ele? Depois de confessar nossos pecados e acertar o perdão de Deus, pedimos a ele que nos encha o controle totalmente pelo seu Espírito. Ou seja, pedimos ao Espírito Santo que se assente no trono de nossas vidas. Esta é uma oração que Deus vai responder porque prometeu. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. 1 João 5,14. Sabemos que é de acordo com a vontade dele nos encher com o Espírito por causa do mandamento em Efésios 5,18. Deixem-se encher pelo Espírito. Portanto, quando pedimos que ele nos encha ou nos controle, sabemos que o fará. Aceitamos o controle do Espírito sobre as nossas vidas pela fé. Não esperamos nem suplicamos uma grande experiência emocional. Depois de confessar nossos pecados e pedir o seu controle, simplesmente cremos que ele está trabalhando em nós e seguimos a vida adiante, confiando que por meio do Espírito de Deus podemos nutrir nossos casamentos com sinceridade, confissão e perdão. Em poucas palavras, é assim que podemos render-nos ao Espírito Santo e aperfeiçoar nossos casamentos. 1. Compreendo que meu casamento não é o que deveria ser. 2. Paro de culpar meu parceiro e pergunto a Deus onde está meu erro. 3. Confesso meu pecado e aceito o perdão de Deus, segundo 1 João 1:9. 4. Peço a Deus que me encha com o seu Espírito e me confira poder para fazer mudanças construtivas em minha vida. 5. Em seu poder, vou ao meu parceiro, confesso meus pecados e peço perdão. 6. Em seu poder, passo a mudar meu comportamento, minhas palavras e atitudes, segundo os princípios que descubro na Escritura. Se você fizer isso, fique certo de que você e seu cônjuge estarão mais perto de construir o casamento que você sempre desejou. Mas e quanto a ele ou ela? Não quero passar a ideia de que você não deve discutir as falhas de seu cônjuge. Darei uma ilustração pessoal que indica o papel da confissão no que se refere à discussão de defeitos. Certo sábado de verão, há alguns anos, eu e minha esposa estávamos almoçando com nossos 2 filhos, apreciando a beleza da vista do lado de fora da nossa janela. Pássaros cantavam, flores se abriam e nossos corações estavam alegres. Até o momento em que Caroline anunciou que levaria nosso filho ao shopping center e compraria sapatos para ele. Logo depois do aviso, ela saiu. Os pratos sujos continuavam na mesa. Por ser uma pessoa madura, é claro que eu não disse nada, mas no momento em que o carro desapareceu rua abaixo, fui para a varanda dos fundos, me acomodei na cadeira de balanço e comecei a ficar furioso com ela. Com a ajuda da minha personalidade melancólica, tive toda sorte de pensamentos sombrios. Afinal de contas, este é o meu único dia de folga. Sempre tento estar em casa nos sábados. Ela não trabalha fora, teve todos os dias da semana para fazer compras. Por que esperar até sábado? É evidente que não me ama, caso contrário não me deixaria só. Bem, na verdade não me deixou sozinho, há todos esses pratos sujos na mesa. O mínimo que poderia ter feito era tirar a mesa. Acho que ela espera que eu faça isso, vou mostrar a ela, não sou seu empregado. Os pensamentos foram de mal a pior. E consegui me sentir péssimo, mesmo na presença dos pássaros que cantavam e das flores que desabrochavam. Foi então que veio à minha mente, muito devagar, quase como se Deus hesitasse em interferir em meu estado de tristeza, o título da minha palestra, Observe a Trave, e as palavras de Jesus, remova primeiro a trave do seu olho. Voltei-me para Deus e disse, Senhor, que insensatez, que tolice! O que há de errado comigo que me aborreço tanto por minha mulher ir ao shopping? A resposta veio depressa. Primeiro eu estava julgando os motivos da minha mulher por sua decisão, dizendo que ela saíra por não me amar ou não pensar em mim. Tal julgamento é condenado por Jesus em Mateus 7:1. Na verdade, este tipo de julgamento também é tolice, pois ninguém pode saber os motivos de outra pessoa a não ser que ela decida revelá-los. Em segundo lugar, minha atitude era muito egoísta. Tendo confessado essas coisas e aceitado o perdão de Deus, cedi o trono da minha vida ao Espírito Santo e pude lavar os pratos com um espírito otimista e uma atitude positiva em relação à minha mulher.
Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, tive a oportunidade de contar à minha esposa o problema que tivera durante a tarde. Sabe, querida, passei por um grave conflito esta tarde. De fato, era tão grave que cheguei a pecar. E Deus precisou lidar comigo. Agora já confessei a Deus e Ele me perdoou, mas acho que você talvez queira saber o que aconteceu. Como ela poderia resistir? Comecei a revelar a ela minhas atitudes e pensamentos e disse que havia percebido como estavam errados. Não precisava confessar nada a ela, pois Carolyn sequer presenciara o momento da minha fraqueza. Minha confissão fora a Deus, mas contei a ela porque nosso alvo é unidade, como vimos no capítulo anterior. A unidade só é alcançada quando estamos dispostos a confessar tanto nossos fracassos quanto nossos sucessos. Quando revelei meu problema e a confissão que fizera a Deus, minha mulher ficou muito aberta para discutir o episódio e concordamos sobre algumas diretrizes mutuamente aceitáveis para o futuro. Minha confissão, como se vê, pavimentou o caminho para uma conversa construtiva sobre o que ela havia feito. É importante ressaltar aqui que Carolyn não havia feito nada moralmente errado. Fazer compras ao sábado não é pecado. Eu é quem pecara. Quando reconheci meu problema, em vez de apontar para ela um dedo acusador, minha esposa ficou emocionalmente liberada para discutir sua atitude e perguntar: o que posso fazer para acabar com esse problema? Como os resultados teriam sido diferentes se eu tivesse decidido continuar em minha infelicidade e permitido que a amargura crescesse? Quando ela voltou, eu poderia ter condenado seu comportamento ou ficado em silêncio e esperado até que ela suplicasse para que eu dissesse qual era a razão da minha animosidade. Poderia ter enterrado meus sentimentos sem lidar com eles, permitindo que ardessem até a superfície. Nenhuma dessas reações teria sido útil para o nosso casamento. Sempre que uma relação se rompe, os dois são parte do problema. Um deles pode ser mais responsável do que o outro, mas qualquer um pode tomar a iniciativa para restaurar a união. Cada um deve lidar com seu erro pessoal e, de fato, isso é tudo que cada parceiro pode fazer. A confissão é um ato pessoal. Devemos permitir um ao outro a liberdade de decidir confessar ou não. Neste meio tempo, podemos confessar nossas falhas, e isto pode ser o estímulo que incentive a confissão por parte do nosso cônjuge. Neste capítulo, discutimos um meio de colocar seu casamento nos trilhos e dirigi-lo para a estrada que o tornará saudável. Depois da primeira e principal confissão, você não precisará fazer uma lista dos seus defeitos, mas deve lidar com eles um a um, à medida que ocorrerem. Quando perceber atrito, sentimentos negativos e falta de unidade em seu relacionamento, a primeira pergunta deve ser: Senhor, o que há de errado comigo? Por que fiquei tão perturbado com o ocorrido? O que fiz ou deixei de fazer que possa ter estimulado essa atitude do meu cônjuge? Mesmo que ela esteja totalmente errada em seu comportamento, como fica a minha atitude? Minha reação a esse ato foi certa ou errada? Ao perceber onde está errando, confesse, aceite o perdão de Deus e peça ao seu espírito para controlá-lo. Não são as pessoas que nos fazem sentir mal, nós é que escolhemos. A emoção que surge imediatamente depois do ato do seu parceiro pode ser automática e além do seu controle, mas o que vai fazer com que essa emoção, mas o que vai fazer com essa emoção é você que decide. Se estiver disposto a sondar o coração e confessar quaisquer falhas descobertas, poderá sentir paz, embora não seja particularmente feliz com a situação presente. Você pode ser, então, uma força positiva para a mudança, em vez de piorar o problema com sua atitude. Para encerrar, é importante lembrar que o seu casamento tem condições de ser melhorado, mesmo que o seu cônjuge nunca mude. Um parceiro pode mudar o casamento para melhor, ainda que o outro não deseje isso. Não estou dizendo que você possa ter um casamento ideal, plenamente satisfatório em todas as áreas. Isso, de fato, exige o esforço de duas pessoas guiadas por Deus. Mas você pode observar um crescimento substancial em seu casamento se apenas estiver disposto a mudar. Se tomar a atitude sugerida neste capítulo, dará os primeiros e mais estratégicos passos em direção a um casamento sadio e em crescimento. Quem sabe o que Deus pode fazer com o seu cônjuge, se você o ajudar, em vez de agir como pedra de tropeço? Agora é com você. 1. Faça uma lista dos defeitos do seu cônjuge.
onde ele está errando, ou ela. Falaremos mais tarde sobre como usar esta lista. Por enquanto, apenas a prepare para que possa deixar a sua mente livre e examinar suas necessidades. Leia Mateus, capítulo 7, do 1 ao 5, Atos, capítulo 24, versículo 16, e 1 João 1, versículo 9. 3. Faça uma lista dos seus pecados e os confesse a Deus na maneira descrita neste capítulo. 4. Peça e aceite pela fé o controle do Espírito Santo sobre a sua vida. 5. Como pessoa perdoada por Deus e controlada pelo Espírito, revele suas falhas ao seu parceiro e peça o perdão dele ou dela. 6. Sempre que tomar uma atitude ou fizer alguma coisa errada, julgue-a imediatamente e sinta o perdão. Discipline a si mesmo, a fim de viver com a consciência limpa em relação a Deus e ao seu cônjuge. 7. A vida é curta demais para ficar brigando com quem quer que seja. Você merece a liberdade de uma consciência limpa. A confissão do erro e o pedido de perdão é o caminho para a liberdade. Por que esperar?